O iPhone 12 Pro é o modelo mais popular da nova linha de smartphones da Apple. Normalmente, o modelo do meio era o que menos chamava a atenção do público, mas isso acabou mudando. O que será que ele tem de tão especial? Ele é realmente melhor do que o seu maior rival, o Galaxy S20 Plus? Esse comparativo do Tudo Celular vai responder estas perguntas e te ajudar a escolher qual celular comprar. Começamos pelo design e a escolha pode parecer simples. O iPhone está com visual datado, com seu entalhe gigante que parece ainda maior quando você o coloca perto do pequeno furo para a câmera de selfies do Galaxy. O modelo da maçã tem laterais retas e design plano, enquanto a Samsung aposta em corpo com curvas suaves para tornar o seu celular mais confortável de segurar. Se o 12 Pro não agrada aos olhos de muitos, pelo menos em acabamento ele supera o rival. Além de ter vidro mais resistente a quedas, sua proteção contra água permite que possa ser mergulhado mais fundo. Se você quer apenas o celular mais compacto e fino, então é o iPhone que deve escolher. Já em termos de tecnologias, ele se destaca pelo 5G, que está ausente na versão nacional do Galaxy S20 Plus. Há também o scanner ELIDA, para a realidade aumentada, que falaremos mais à frente. Por enquanto, começamos o comparativo com o primeiro ponto indo para o iPhone. O Galaxy tem tela maior com resolução superior e taxa de atualização de 120 Hz. Essas características já podem ser suficientes para muita gente escolher o top coreano no lugar do rival. Realmente é uma pena que a Apple não tenha adotado um painel mais ágil nessa geração e ficamos limitados a apenas 60 Hz. Se você não liga para a quantidade de pixels ou alta fluidez, a tela do iPhone alcança brilho mais forte e tem o mesmo contraste infinito do rival. Há suporte HDR e Dolby Vision, o que garante maior compatibilidade com serviços de streaming. Em cores, ambas as telas exibem tons vibrantes, mas o 12 Pro traz melhor calibração nativa. Há som estéreo com ambos e temos mesmo a potência sonora. A diferença é que o áudio do iPhone traz melhor balanço entre graves, médios e agudos. Ele acaba sendo uma melhor escolha para quem escuta muita música no celular. Mas ambos servem bem para vídeos e jogos. A vantagem do Galaxy S20 Plus está no fone de ouvido que acompanha o aparelho, que além de ser confortável, tem boa qualidade. Já a Apple removeu o acessório nessa geração. Damos então empate em multimídia. O Galaxy S20 Plus foi lançado com Android 10 e recentemente recebeu a versão 11 do robozinho juntamente com a One UI 3.0. O sistema da Samsung é um dos mais eficientes atualmente e mesmo que tenhamos uma infinidade de recursos rodando em segundo plano, ele não chega a pesar no dia a dia. Claro que competir com a fluidez do iOS é difícil e a Apple ainda vence em otimização. Por mais que a Samsung venha se esforçando para garantir atualizações do sistema por muitos anos, a Apple ainda está à frente de qualquer fabricante Android ao garantir 5 anos de updates do iOS. Já em termos de novidades do software comparado a outros iPhones, temos apenas o ELIDA. O que ele faz é medir distâncias disparando feixes de laser que retornam ao sensor. Com isso você pode usar realidade aumentada para saber exatamente o espaço ocupado por um objeto, sendo bastante útil na hora de comprar itens para sua casa pela internet, por exemplo. Apple leva a melhor em software. Pode parecer injusto comparar o desempenho do iPhone 12 Pro com o Galaxy S20 Plus, mas lembre-se que ambos foram lançados em 2020. Tudo bem, também iremos comparar com o Galaxy S21 Plus, mas por enquanto o que podemos dizer é que o Exynos 990 não tem a menor chance contra o A14 Bionic. O Galaxy foi atropelado em nosso teste de velocidade em multitarefas, mesmo tendo mais RAM. Em benchmarks também ficou abaixo do rival e no Antutu tivemos uma diferença de 20% na pontuação. Será que o jogo vai inverter com o Exynos 2100 do S21 Plus? Veremos isso outro dia. Em jogos, os dois rodam qualquer game sem engasgos. A vantagem da tela de 120 Hz do S20 Plus está em garantir até 120 FPS em alguns games, mas são poucos. Infelizmente, alguns desenvolvedores ainda favorecem o iOS e vemos alguns jogos com melhor qualidade gráfica do que em suas versões para Android. E o iPhone leva ponto em desempenho geral. O iPhone 11 Pro não se destacava em bateria e a Apple ainda reduziu o tamanho no 12 Pro para deixar seu celular mais fino. Por mais que o A14 Bionic e o iOS sejam eficientes, o rendimento está abaixo do rival. Se busca um celular que passa mais tempo longe de tomadas, então é o Galaxy S20 Plus que você deve escolher. Não apenas isso, mas o celular da Samsung também recarrega mais rápido. Sem falar que o da Apple nem vem com carregador na caixa mais. Ponto duplo para o Galaxy. Apple vem vencendo o comparativo por pouco, mas será que a Samsung consegue virar o jogo em câmeras?
Os dois possuem conjunto triplo na traseira com direito à lente ultra-wide e teleobjetiva. O diferencial fica para o sensor ELIDAR do iPhone, que ajuda no desfoque de fundo, enquanto o Galaxy traz um sensor TOF mais tradicional. Galaxy e iPhone mandam bem em fotos ao registrarem imagens com baixo nível de ruído, nitidez equilibrada, balanço de branco correto e cores precisas sem exagerar no contraste. Em cenários escuros você terá fotos mais claras com o 12 Pro devido à maior abertura focal. Porém, as fotos do Galaxy possuem texturas melhores e um pouco menos de ruídos. A Samsung ainda vence a Apple com a câmera ultra-wide. Por mais que o 12 Pro registre boas fotos com a lente mais ampla, o S20 Plus sofre menos para registrar detalhes de sombras e vegetação. A teleobjetiva do Galaxy também é mais potente devido à resolução superior, o que permite ir mais longe e sofrer menor perda de qualidade. Já com o efeito desfoque é onde o ELIDAR mostra seu diferencial e temos um efeito mais profissional com o iPhone. Cada um leva um ponto em conjunto traseiro de câmeras. Se tem um ponto que a Apple se destaca é em selfies. Com o iPhone 12 Pro você tem excelentes selfies com muitos detalhes, contraste na medida, cores vibrantes e HDR menos agressivo do que verá no rival coreano. Ele ainda usa o sensor 3D do Face ID para ajudar no desfoque de fundo, apresentando menos erros e efeito mais intenso comparado ao Galaxy. Por mais que o S20 Plus registre boas selfies, ele segue com a mania de suavizar as fotos, como é padrão da Samsung. Apple leva a melhor com a câmera frontal. O Galaxy S20 Plus se destaca na filmadora por ser capaz de gravar vídeos em 8K, enquanto a Apple decidiu continuar no 4K, mas traz de novidade a tecnologia Dolby Vision para vídeos com cores mais vibrantes. Em termos de estabilização e agilidade de foco, podemos declarar empate. Com a câmera frontal, terá melhor estabilização no iPhone e filmagens noturnas com menos ruídos. Apple leva a melhor em filmadora. O iPhone 12 Pro mostrou ser um celular superior ao Galaxy em muitos pontos, mas cobra muito mais caro por isso. A Samsung chegou pedindo R$6.000 pelo S20 Plus no começo de 2020, enquanto a Apple, com seu dólar inflacionado, veio pedindo R$10.000 pelo iPhone 12 Pro. Os preços dos dois despencaram, mas a diferença entre eles ainda é muito grande. Vale pagar R$5.000 a mais pelo celular da maçã? Para a maioria, não. Com isso, encerramos o comparativo com o último ponto indo para o Galaxy S20 Plus. Se você está na dúvida entre o iPhone 12 Pro e o Galaxy S20 Plus, então saiba que o top da Apple é melhor no geral. O problema é que a empresa cobra caro por ele. Mas parece que isso não é um problema para muitos, diante dos números altos nas vendas. O modelo da maçã é mais compacto e resistente, tem tela com brilho mais forte, som estéreo mais equilibrado, melhor desempenho no geral, câmeras competentes para fotos e vídeos, além de atualizações por 5 anos. Vale a pena economizar R$5.000 e escolher o Galaxy? Você levará um celular com tela de 120 Hz para maior fluidez, maior autonomia de bateria com menor tempo de recarga, além de melhor câmera ultra-wide e zoom mais potente. Realmente é uma diferença grande e vale a pena pensar se o iPhone 12 Pro é tudo o que você precisa ou se o rival da Samsung suprirá suas necessidades. E se já fez sua escolha, é só comprar pelos links que estão aí abaixo para economizar. Aproveita para comentar se você é do time que acha justo essa diferença de R$5.000 para o celular da Apple. Eu vou encerrando por aqui, um abraço e até a próxima.